Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Você pode participar através do chat no site da AltV, ou também o WhatsApp 974012235 e ainda o telefone 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, professor Isaías Santana. Professor Isaías, prazer tê-lo aqui. Prazer, muito obrigado pelo convite. Entre as suas atividades, atualmente é coordenador do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Exatamente. E professor no Vale do Paraíba. Isso, eu sou de Jacareí. Sim. E dou aula na Univarp, que é a Universidade do Vale do Paraíba. Mora em Jacareí e consegue... Na verdade, eu moro na Dutra, né? Todos os dias vou e volto. Daí. É Dutra, né? Mas dá para fazer um pedacinho da Ayrton Senna ali. Não, a Dutra é mais rápida. Ah, é? Rapidez é essencial. É verdade? Depois da duplicação, depois agora dessa faixa exclusiva até Guarulhos, maravilha. Meia hora já saio da Grande São Paulo. Que bom, a gente ainda tem a ideia de que a Dutra é um terror para se transitar. Não, tranquilo. E eu dou aula à noite, então eu tenho 2 horas entre o fim do expediente no serviço e o início das aulas. Nunca atraso, tranquilo. Pela Dutra. Pela Dutra. Também conosco o vereador Rodolfo Despachante. Rodolfo, prazer tê-lo aqui. Bom dia ao nosso grande líder, Zancopé. Bom dia aos nossos convidados e aos nossos ouvintes também. Você é filiado ao PHS? Sim, Partido Humanista da Solidariedade, no qual eu sou o primeiro suplente e assumi por conta de uma licença do meu nobre líder, vereador Laércio Benco. Laércio Benco está organizando... Ele esteve aqui no programa recentemente e disse que ia se afastar para organizar o partido, é isso? Exatamente, está organizando a chapa para que consigamos fazer um número maior de vereadores para ficar melhor na Câmara Municipal de São Paulo. Ele deverá ser candidato a prefeito, é isso? Sim, ele sairá como prefeito, ele é pré-candidato a prefeito, para disputar com esses grandes aí, para mostrar a nova política que nós temos na cidade de São Paulo. Nessa legislação. Pré-candidato é ótimo. Vai ser terrível, né? Não pode falar que é candidato, eu acho incrível. É a legislação, senão você é multado. Também conosco o economista e engenheiro Milton Rego. Prazer tê-lo aqui, Milton. Prazer todo meu, obrigado pelo convite, Zancopé, obrigado. Um abraço para você, para os seus ouvintes e para os meus colegas de mesa aqui. Você é presidente da Associação Brasileira do Alumínio? Exato. A Associação Brasileira do Alumínio, ela congrega dentro da entidade toda a cadeia do alumínio, desde a mineração da bauxita até a produção do alumínio, produção dos manufaturados, depois a reciclagem. Tem uma associação tão específica assim? Tem, mas vários metais têm associações próprias, né? Existe a associação do aço, né, do cobre, zinco e do alumínio também. Aqui tem uma Associação Brasileira de Metais, por isso que eu pergunto se é tão específica assim. Não, tem sim. Você tem, na ABAL, você tem 65 associados. É uma cadeia importante, uma cadeia que, do faturamento total da cadeia, a gente chega em mais de 60 bilhões de reais por ano. Também conosco o empresário César Ranzini Olmos. Prazer tê-lo aqui, César. Boa tarde, Zancopé. Obrigado pelo convite. Você é diretor de TI da Citat, é isso? Isso, Citat. O que é a Citat? Citat é uma empresa de tecnologia para o mercado de transporte, principalmente para ônibus urbanos. Em que área? A gente, parte de monitoramento em si da... Monitora para o usuário ou monitora para o empresário? Para ambos. Então, a gente tem desde a solução para o empresário, que ele quer ter controle sobre a frota dele, entender onde ele está operando, o que ele está cumprindo, e principalmente para o usuário. Então, chegar para o passageiro informação de previsão de quando o veículo dele vai chegar, como ele consegue interagir, conversar com as empresas, inclusive com as prefeituras. É verdade, eu vim aqui para a AltV, tem uma dificuldade enorme, eu consigo saber o horário do... Você consegue saber em tempo real. O principal é saber em tempo real, né? Não aquilo só que é previsto, mas saber realmente que horário... Eu consigo acompanhar onde o ônibus está vindo? Consegue saber onde ele está, consegue saber quanto tempo ele vai chegar para chegar no ponto em que você está.
Depois você explica mais, porque eu vou te contar. Você não pega ônibus, você não usa ônibus, né? Ouso. Maldade, Não com toda essa maldade frequência, da mas minha usamos. parte, maldade da Quer minha derrubar o parte. rapaz. Maldade da minha parte. Olha, a segunda-feira começou agitada com a 19ª etapa da Operação Lava Jato, batizada de Nessum Dorma, ou seja, ninguém dorme. Já pela manhã, a Polícia Federal prendeu José Antúnio Sobrinho, um dos donos da Ingevix, por suspeita de desvios em contratos da estatal eletronuclear em Angra dos Reis. Serão cumpridos ainda um mandado de prisão temporária de uma pessoa ligada à estatal de energia. Tem 7 de busca e apreensão e 2 conduções coercitivas. Isaías Santana, Milton Rego, César Olmos e o Rodolfo Despachante, como é que analisam esta situação em que estamos neste momento? Milton, posso começar contigo? Bom, pode. É uma situação difícil, né? É uma situação que o Brasil está passando, mas eu acho que depois de todos os reflexos da Operação Lava Jato, no sentido da redução da atividade econômica e de todas essas incertezas políticas e econômicas que está vindo junto, na esteira de todas essas operações, eu acho que o Brasil sai fortalecido como democracia. Essa que é a grande, que eu acho que nós temos que cobrar mais para frente, de sair com uma sociedade civil fortalecida. Mas, Milton, eu não... O preço para pagar. Você faz uma citação aí que eu acho interessante, a democracia. A democracia está consolidada no Brasil, não está? Não estaria consolidada? Não, eu acho que o Brasil é um país com uma democracia muito jovem, né? Não temos poucas décadas do ambiente democrático, de eleições para presidentes. Se você comparar o Brasil com os BRICS, eu acho que nós temos uma situação exemplar, né? Não é fácil ter uma democracia um bom parâmetro. com um país jovem, com o Brasil tendo passado o que passou. Então, eu acho que é importante. Eu acho que essa questão de consolidação da estrutura da sociedade civil é importantíssima. E isso passa necessariamente por questão de transparência e governança. César Olmos. Eu acho que acaba sendo positiva a iniciativa, né? A gente começar a acertar esse processo como um todo é muito bom. Acho que isso amadurece, traz mais condições para a democracia realmente funcionar. É um momento difícil, né? Um momento para o empresário, é um momento em que toda essa movimentação de Lava Jato traz uma insegurança muito grande, mas acho que é um processo que a gente precisa passar. Você que é empresário de uma área completamente distinta de tudo que está acontecendo na notícia que eu li. Quando você se apresenta como empresário, te olham meio atravessado? Eu acho que existe muita preocupação, sim. A gente tem... Não, porque aqui no Brasil se carimba, né? O tudo empresário... você é carimbado. Então, no momento, o carimbo está de empresário. O cara fala, empresário, opa... A gente trabalha com tecnologia. Como se convive com isso. A gente trabalha com tecnologia, acaba sendo não diretamente ligado ao setor de transporte. Uma área completamente distinta da notícia que eu acabei de ler. Mas eu pergunto do rótulo. Aqui no Brasil o cara é carimbado. O empresário, ele acho que carrega um pouco esse rótulo, mas acho que tem muita gente querendo trabalhar direito, querendo fazer isso bem. É isso que a gente foca bastante. Acho que a tecnologia pode ajudar muito nisso, em a gente ter mais transparência. Tem muito sendo feito para isso, né? Professor Isaías? Olha, eu estou muito otimista. Eu acho que é uma oportunidade sem precedente para o país aprender a ser uma república, a separar o que é do povo, o que é de todos, o que é de cada um, os partidos separarem o que é interesse de partido, o que é interesse de Estado, o que é interesse de governo, as questões envolvendo financiamento público de campanha. A democracia tem um custo, tem que ser financiada, mas com regras claras e, sobretudo, regras que permitam a participação igualitária dos grupos políticos. Esta operação e esses processos que estão desencadeando com a prisão de figuras do meio empresarial e figuras dos meios políticos pode ser a grande oportunidade que o Brasil tem para se redescobrir enquanto uma república. Ô, Rodolfo, eu reservei você para o final porque é o único que tem mandato aqui. Embora provisório, mas sim. Tem mandato, tem um mandato. Penso que o Brasil está sendo passado a limpo. Precisaríamos ter mais juízes como o Sérgio Moro, que não tem medo de nada. Ele sim não consegue dormir,
Por quê? A luta está muito forte e está envolvendo pessoas grandes, pessoas poderosas. E isso que está sendo bom para nós. Diziam que ninguém ia preso, políticos grandes e ricos não iam presos. Estão vendo aí que estão sendo presos. Aproveitando, Rodolfo Despachante, por que você adotou Rodolfo Despachante? Porque, na verdade, eu sou despachante. Eu estou vereador, mas eu sou despachante. Eu trabalho como despachante há 35 anos no mesmo local, no Parque Bristol. Então, por isso, usei esse nome para concorrer à eleição. Você que é filiado ao PHS, está ligado a comissões humanistas na Câmara de São Paulo, é isso? Sim, eu sou filiado ao PHS desde 2011 e faço parte das comissões humanistas da Câmara Municipal, na qual a gente convida pessoas para esclarecerem, para debaterem o assunto que é muito, muito importante na nossa região, no nosso São Paulo. Você consegue fazer com que as pessoas se desloquem para participar desse trabalho que você realiza? Sim, na verdade, alguns não conseguem ir, mas tem que explicar o porquê não. Porque ele é convidado para ir, não é intimado, porque é uma comissão, não é processante, né? Ela é uma comissão que não investiga, ela debate o assunto. Mas é que a gente pensa que é para a melhora de todas as pessoas. Porque eu acho muito difícil quando se anuncia audiência pública, quando se anuncia atividades de comissões, no teu caso na Câmara Municipal, que o cidadão se interesse a comparecer num local público, como é a Câmara Municipal, para discutir ideias. Uma parte da população se interessa, se não são todos, mas tem uma fatia da população que está sempre participando, debatendo, discutindo, e são assuntos pertinentes à nossa região, a nosso São Paulo, que está precisando muito. E quando tem a população discutindo, é interessante, porque não é só o político que informa, eles discutem o assunto. Aí entram os convidados, que eles são inteirados no assunto para esclarecer melhor para nós. Professor. A Câmara Municipal é o grande local de debate das questões que interessam à população. Mesmo numa cidade grande como São Paulo, isso é possível. Hoje nós temos ferramentas. Está aí o nosso colega de bancada da TI, que pode dizer que não precisa sair de casa para participar de uma audiência pública. Chegará um dia, eu acho que em breve, que as pessoas participarão de sua própria residência. E é fundamental. A Câmara é para debater, para discutir. Ela faz isso e, se fizer bem feito, ela contribui muito mais com o Executivo. A Câmara é para fiscalizar, acompanhar, mas, sobretudo, a eficiência dos serviços públicos. Porque fiscalizar o gasto, já tem Tribunal de Contas, já tem Ministério Público, tem tanta gente fiscalizando que não precisa mais de ninguém. Agora, a eficiência dos serviços públicos, a ponta, o atendimento, o tempo que está demorando, isso a Câmara deve fazer bem feito. Por que eu digo isso? Porque legislar no sistema brasileiro é privativo do chefe do Executivo. 97% das leis que passam na Câmara, na Assembleia, são de iniciativa do prefeito. Então, se são de iniciativa do prefeito, por que a Câmara vai gastar tempo e energia fazendo uma atividade que ela não vai fazer porque a lei proíbe, a legislação proíbe? Ela tem que discutir os problemas da cidade e fiscalizar a eficiência dos serviços públicos. Se ela fizer e transformar o ambiente da Câmara nesse grande espaço coletivo, ela contribui muito com a gestão da cidade. E o professor imagina que realmente nós poderemos ter audiências apenas videoconferências, vamos mudar esse termo? Com o ritmo que o pessoal da TI está vendendo as coisas e criando, acho que em menos de uma década, viu? Acho que muita coisa já existe até, né? Já existe muita em redes sociais, a gente já tem muita gente falando. A grande questão é como concentrar toda essa informação, como fazer isso chegar realmente a quem tem que ouvir esse dado, quem tem que ouvir essa mensagem e começar a utilizar, né? Acho que muita coisa vai surgir ainda. Não só videoconferência, não. Acho que coisas realmente em que a população consiga se envolver e consiga ter uma voz de realmente ser ouvida. Acho muito importante a tecnologia, ajuda muito. Só que ela não pode substituir. Veja assim, daqui a pouco vão querer que tenha vereador na tecnologia virtual. Então, é importante. Só que o que você falou é interessante, porque o vereador ele está não só para fiscalizar as contas, tem o tribunal, ele fiscaliza as ações do prefeito com projetos, etc. Só que o munícipe, o eleitor, ele tem que fiscalizar o seu vereador. Você tem que estar
conversando direto com o seu, ou com a assessoria, para saber, dando sugestão, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Eu penso dessa maneira. Milton, eu interrompi, desculpa, Não, por favor. é muito de acordo com essa questão, porque eu acho que aí são duas, que o professor estava falando, são duas questões. Uma é a participação direta na democracia, né? E a outra é uma participação do eleitor com as pessoas que ele elegeu, né? Eu acho que a internet ajuda e deve ir nesse caminho. Eu me preocupo um pouco toda essa questão de participação direta, porque daí você muda um pouco o tipo de democracia, né? Agora, a possibilidade que a internet dá de você acompanhar o que está acontecendo na Câmara, nas assembleias, no Congresso, no Parlamento, isso sim, eu acho que é muito importante. Mas só uma dentro aqui. O risco desses mecanismos de participação direta não serem utilizados é do Poder Legislativo. Só ocorrerá se ele se omitir. Se ele for na vanguarda, se ele aproveitar a modernização, a tecnologia e os movimentos e se apresentar como intermediário, ele sempre vai ser o intermediário dessa discussão. O que ele não pode é virar as costas para o que está acontecendo na sociedade civil. Se ele virar, ele corre o risco de ser substituído, porque na política não existe espaço vazio. Alguém vai ocupar, quem está no poder tem que aproveitar e ir junto, pegar carona. Senão, outros grupos, apolíticos, apartidários, vão ocupar esse espaço e fazer o seu papel. Professor Isaías, o senhor é coordenador do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Neste assunto, o Arquivo Público do Estado de São Paulo, quando eu perguntei ao vereador como ele consegue, né, fazer com que as pessoas participem de uma discussão importante como esta que ele coordena nas comissões humanistas da Câmara de São Paulo, eu transfiro para o senhor a pergunta sobre o arquivo público. Alguém procura? Muita gente. Que ótimo, que Os ótimo. interesses pessoais Sim. são a razão primeira da procura. Por quê? Porque nós guardamos todo o documento de todo migrante que veio para o país. Então, o Museu da Imigração, toda aquela entrada com o documento dos pais, dos avós, isso é a maior busca que existe no arquivo. Além disso, nós guardamos todos os documentos do período da ditadura. Então, o meio político tem interesse de ver os inquéritos, as fichas, o andamento. É um conjunto de documentos muito grande. O arquivo é um órgão que trabalha com o passado, com o presente e com o futuro. Ele trabalha com o passado porque ele guarda toda a documentação produzida pelo governo do Estado. Ele trabalha com o presente porque ele é responsável pela gestão documental. O que é gestão documental? É a técnica de organização dos documentos públicos, desde o protocolo, abertura, andamento, encaminhamento, quanto tempo, que nome vai receber, como ele vai ser classificado, quanto tempo ele vai durar, se vai ser eliminado, se vai ser guardado. Tudo isso tem uma política que o arquivo estabelece para o governo do Estado como um todo. E o presente, porque ele dá informação ao cidadão. Ele é responsável por todo o serviço de informação do cidadão. São Paulo, o governo do Estado, demora 8 dias, em média, para dar qualquer informação para qualquer cidadão. A lei nacional fixa em 20 dias. A gente consegue em 8 dias. Por quê? Porque temos também tecnologia de informação, temos também organização arquivística. E o futuro? Porque nós estamos, hoje, preservando os documentos que servirão de provas para as futuras gerações. Os nossos erros e nossos acertos ficarão aí para as futuras gerações errarem menos, acertarem mais, se estudarem e pesquisarem aquilo que nós deixamos documentado. Professor Isaías, eu fico imaginando, enquanto o senhor fala aí, o tamanho de um arquivo público, né? Como o César hoje é especialista de TI, né, da área de TI, eu fico tentando imaginar, existe um acervo desse físico? O senhor está falando físico, eu estou perguntando, estou imaginando um arquivo público do Estado de São Paulo físico. Físico da administração estadual, só Poder Executivo. Estado. Com todos os documentos anteriores a 1940. Você está dizendo que tem arquivos da época da imigração? Se eu for lá, encontro quando o avô Zancopé chegou ao Brasil. Os que sobreviveram estão lá. Os arquivos que sobreviveram. Os que sobreviveram. Sobreviveram a quê? A intempéries, a local inadequado, a porões de prédios públicos. Em 2010, o governo do Estado construiu o mais moderno arquivo da América Latina, e o maior também. São 10 andares, pé duplo, com capacidade imensa, que
nós estamos hoje com 75% dele ocupado. Estamos terminando o recolhimento dos documentos até 1940, porque tem tempo que o documento fica com o órgão que o produziu, só depois é que ele passa a ser não mais útil para as atividades do dia a dia, é que ele vai para o arquivo histórico. Nesse que eu administro, tem todos os documentos anteriores a 40 e ainda cabe mais uma década. Aí o senhor processa a informação ou processa uma análise sobre esses documentos e a sua utilidade ou não, é isso? Ou a origem já determina o que é útil e o que não é útil? Naquela atividade que eu falei antes, que é a gestão documental, existe já previamente definido qual vai ser o destino dele. Ele vai durar 10 anos, vai durar 20 anos, vai durar 30 anos, vai durar 100 anos, vai ser eliminado, tristemente, vai ter choro, vai ter um enterro simbólico ali, e vai ser permanente, vai servir para a história. Esse que vai servir para a história, ele vem para a gente. Né? E aí a gente disponibiliza para os pesquisadores, porque nós não podemos fazer a releitura desses documentos, isso é a atividade dos historiadores. Então, todos os professores... Só arquivo. Não da organização, da universidade. A universidade é que tem que interpretar, definir, adaptar e fazer releituras históricas desses documentos. É um manancial para teses de doutorado, mestrado, mas também de interesse do cidadão. Por exemplo, os documentos do DOPS são consultados. Nós precisamos criar um grupo de pessoas, 70 pessoas, só para atender as demandas. Agora está diminuindo mais um pouco, mas tinha tanta comissão da verdade, eu acho que o Brasil ia virar o país da verdade, tanta comissão que foram criadas no Brasil. E esses documentos foram todos pesquisados. E o documento da imigração fica em segundo lugar. Mas tem curiosidade interessante sobre o nome das secretarias, a evolução das obras, por exemplo, das marginais, os traçados, mapas, tem um monte de coisa lá. A cada 6 meses a gente faz uma exposição sobre um tema específico, exatamente para divulgar o conteúdo riquíssimo que tem o Arquivo do Estado. O traçado das marginais ou da marginal veio da época do Prestes Maia. Foi Esse ele que idealizou. Esse é o atual, né? Mas isso já vem passando por várias transformações. Né? Ele que viabilizou. Né? Exatamente. Então, o Milton ouve você com muita atenção, Milton. É encantador ouvi-lo, né? É maravilhoso. Eu estou aqui ao lado dele e sei que ele pode financiar uma dessas pesquisas, né? Então, eu estou tentando convencê-lo de que vale a pena investir em gestão de arquivos. É muito bom. E não é político, é só professor. Ainda não, né? Mas, César, quando se fala em arquivo, assim, e eu perguntei de propósito sobre o arquivo físico, você olha o tamanho do chip que você coloca tudo isso, né? Nada, acho que tem muita coisa aqui, que tem ferramentas já que ajudam muito aqui. Imagino que muito disso já deve ser usado até hoje, né? Eu acho que permitir acesso à informação é fantástico. Você estava comentando, eu estava lembrando, eu estou num processo com a minha esposa agora de tentar a cidadania italiana. E acesso a essa informação é muito complicado. Coisas próximas, como bisavô, tataravô, você já não consegue entender, achar documento, quando imigrou, teve mudança de nome, de sobrenome. Então, evoluir isso daqui, acho que deve ajudar muita gente, até nesses processos bem pessoais, né? Está tudo organizado lá. Se vieram para São Paulo, pode procurar o arquivo, que é fácil. São Paulo, Estado. Estado. São Paulo, Estado. Porque os documentos pertencem a quem os produz. Então, todos os documentos produzidos pelo governo do Estado que estão lá. Da Prefeitura é o Arquivo Municipal e do Governo Federal é o Arquivo Nacional, que fica no Rio de Janeiro. Aproveitar, o César fez referência a um assunto recorrente, que é a requisição de uma cidadania italiana. Então, milhares de imigrantes vieram no Porto de Santos, vieram da Itália para o Porto de Santos e adentraram o Estado de São Paulo. Então, o arquivo que você coordena aqui no Estado de São Paulo, registra isso, a entrada, a chegada do imigrante e no Estado de São Paulo. Para onde ele foi, seria isso? Eu estou perguntando porque eu quero entender. Exatamente. Toda a entrada... Eu sou só jornalista e curioso. Toda a entrada Sim, do estrangeiro... o processo é esse que eu coloquei. Exatamente. Tem o registro da entrada dele e para onde ele foi. Porque, principalmente, os imigrantes europeus já vinham com um destino certo, com a política traçada para recebê-los. Agora, nem todos esses documentos sobreviveram, evidentemente, mas sim. O que tem lá é uma quantidade grande. O problema maior que ele vai enfrentar é no trabalho de reconhecimento. Sim. Porque lá nós expedimos a certidão da existência de tal pessoa,
quando ela chegou, de onde ela veio, os documentos que ela portava e para onde ela foi. E se a linguagem não estiver adaptada, nós temos um departamento lá que se chama um departamento de paleografia, que traduz para a linguagem atual esses termos que já não são mais utilizados na nossa linguagem do dia a dia, para que a certidão seja compreensível hoje. Entregamos para o cidadão interessado. Aí ele vai na embaixada procurar o processo Quando de você cidadania. fala em reconhecimento, aí já é outro Já estágio. é departamento É outro estágio. Isso, já é Ele com sai as de lá- embaixadas. Estou usando o teu exemplo aqui, que é mais fácil. Ele sai de lá com um documento, né? Teu avô, no caso dele já deve ser o bisavô, né? Teu bisavô, ele é mais jovem, então seu bisavô fatalmente chegou ao Porto de Santos e tem lá o destino para onde ele iria. Então, quando você fala o reconhecimento, é o reconhecimento do documento que o arquivo produz. Do documento da Itália que atesta o nascimento do bisavô dele na Itália. Porque esse tem o registro dele. Aí esse é que é o documento que ele precisa para começar o processo de cidadania. Milton? Mas esse documento está aqui no arquivo? Aqueles que sobreviveram, sim. Ah, tá, porque ele trouxe junto com... Sim. Para Tirou cópia Como- naquele como tempo. imigrante, ele Isso, trouxe isso. junto. Ah, E tem fé pública, né? Tá, O perfeito. atestado de que fulano de tal, com tal nome, originário de tal cidade, tal, nascido em tal data, esteve aqui no Brasil, pá. Esse é um documento público que atesta que aquele indivíduo existiu, era italiano e está aqui no Brasil ou esteve aqui. Esses documentos são todos digitalizados? Ou... Não, porque o Estado não tem condições de ter dois arquivos paralelos, um digital, que é muito caro, e a manutenção disso é muito caro para o Estado, e um físico. Como, por lei, nós temos a obrigação de manter o físico, nós fazemos digitalização para preservar aqueles que já estão bem gastos com o tempo ou para difundir, para fazer a difusão do seu conteúdo, não para substituir. No futuro, acho que também nessas próximas décadas, o Estado de São Paulo já está bem adiantado nisso, ele introduzirá toda a produção documental digital. É o projeto SPDoc Digital. Aí, no futuro, só teremos documentos digitais. Existe um prazo, se é que eu posso colocar assim, para que os arquivos sejam mantidos? Ou não é um prazo, existe uma data ou todo documento que chega é bem-vindo? Os documentos que têm caráter permanente, que é a legislação que define, eles ficam enquanto o órgão tiver condições de preservá-los. A idade média de duração do papel é 300 anos. Sim. As condições favoráveis que o arquivo propicia pode, durante esses 300 anos, estar monitorando e tentando estender essa idade, essa vida útil do arquivo, do documento. Agora, o prazo de vigência desses documentos é definido nessa regra, que se chama tabela de temporalidade. Ou a gente elimina ou preserva. Preservar para a história já é um ônus que vai acontecer ou não. Você está falando, César, você está falando uma linguagem completamente estranha para o César, que ele está vendo onde é que cabe. Não é isso, César? Eu acho que tem muita coisa, entender essa linguagem é importantíssima. Mas o que eu vejo de muito rico é o momento em que isso acontecer e for digitalizado, a gente tiver acesso, eu imagino um processo desse que eu comentei da nacionalidade sendo um processo muito simples, né? Mas só esclarecer, conseguir realmente... Por que a gente não pode digitalizar? Porque se digitalizar como estão, é produzir lixo eletrônico. Sim. Para digitalizar, nós temos que organizar isso e permitir rastreamento, permitir interpretação, permitir linguagem. Ou seja, nós temos que fazer a gestão documental. São documentos acumulados desde 1700. O que ele fala que é... Eu tenho que perguntar para você, quando ele fala que é produzir lixo eletrônico. Eu acho que uma coisa importante não adianta só eu trazer isso como imagem e alguém que vai buscar ter que olhar imagem por imagem, imagino quantos milhões de folhas ali, bilhões existem para procurar. O importante é você conseguir categorizar aquilo, né? É o processo de digitalizar, entender a informação que está lá dentro de uma forma que eu vou buscar meu bisavô lá, eu quero o documento do Felisberto Ranzini. E ele conseguir achar esse documento para mim e trazer. No momento em que a gente chegar nisso, acho que é muito... E essa produção é do ser humano, que é elaborar o guia, elaborar a descrição, elaborar a organização desse documento, a que categoria ele pertence, onde é que ele está, para permitir na linguagem dele rastreabilidade. É isso aí. Como é que é? Rastreabilidade. Na linguagem dele, bom. Você está acompanhando Gente que Fala. Retornaremos em instantes. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste.
A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Atenção! Este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa ele foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, se preservar para as gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala, telefone 50526622, chat no site da AltV. Conosco hoje o professor Luiz Santana, professor de Direito Administrativo e Constitucional na Universidade do Vale do Paraíba, o economista Milton Rego, que é presidente executivo da Associação Brasileira do Alumínio, o cientista da computação, empresário César Olmos,
e também o vereador Rodolfo Despachante, filiado ao PHS. Pronunciei corretamente essas siglas? Sim, claro. Partido Humanista da Solidariedade. Estas siglas me derrubam uma atrás da outra, viu? É bom que quase todas começam com P. Isso é. Agora, hoje em dia, mudaram. Tem Era algumas lei que não. que se começasse Exato. com P. Todas as siglas deveriam ter o P. Saudades Agora do tempo que tinha só 2 ou 3. Né? Não fala isso. Mas o Solidariedade não tem o P, porque o P é o do Paulinho. Está resolvido. Aí tiraram, lamentavelmente. César Olmos, amanhã é o Dia Mundial Sem Carro, isso? É isso. Não devo vir a Altivid Ninguém de carro? deveria. É isso? É isso. É. Amanhã, a gente está comemorando isso, acho que é uma data interessante para todo mundo repensar um pouquinho, né? A necessidade de carro, acho que é isso que tem acontecido muito em São Paulo aqui principalmente, tem tido muito esforço para mostrar modais diferentes e acho que é uma coisa interessante. E a gente tem um aplicativo aqui que é exatamente para ajudar nisso, né? Para te ajudar a vir amanhã sem carro para cá. O Citamob? O Citamob. O Citamob, ele é um aplicativo que ele está totalmente focado em te dizer em que horário teu ônibus vai chegar. Tanto chegar no ponto em que você está, quanto chegar no teu destino. E isso depende aí de um lado de tecnologia todo, da gente ter informação realmente de onde cada ônibus está na cidade, né? Esse Cita é de cidade. É, Titá, de Cita, cidade. né? Cidade, Citamob. É isso aí, CITTA, MOB, M-O-B-I. É fácil que eu possa acessar? É eu fácil preciso do procurar. Janes para vir? Não, é fácil. Qualquer um com iPhone ou com Android consegue entrar na Play Store ou na App Store do iPhone e baixar diretamente. Explica direitinho esse dia sem carro e este aplicativo que eu perguntei há instantes para você. Eu quero que você me dê mais alguns detalhes. O funcionamento dele é bem simples. Você consegue abrir o aplicativo, ele vai já te dar a informação, ele vai te mostrar os pontos de parada que estão próximos da região que você está ali. Você entrando em qualquer um desses pontos, você vai ver a previsão de todos os próximos carros, todos os próximos ônibus que tem para chegar. O funcionamento disso que é interessante. Para a gente ter essa informação, a gente depende de uma informação precisa de localização de cada veículo. Então, a gente tem um aparelho de GPS instalado em cada veículo que fornece esse dado de realmente onde está cada ônibus e faz esse cálculo, dado o trânsito do momento, dado a velocidade média que a gente tem acompanhado nas vias, em que horário realmente o teu veículo vai chegar. Era exatamente esse ponto que eu ia perguntar, porque parece muito simples que se tenha um aplicativo, mas é necessário que o ônibus tenha um dispositivo que permita a sua localização, um rastreador. Cada ônibus precisa de um rastreador. Sim. Senão você não vai conseguir trabalhar com informação em tempo real. E a gente sabe que a realidade da cidade hoje faz com que você não consiga trabalhar só com tempo programado, né? O transporte público é do município. Todos os ônibus têm ou algumas empresas apenas? Aqui em São Paulo todos têm. Cidade de São Paulo, estamos Cidade falando. de São Paulo, todos os ônibus têm. A gente está hoje, na verdade, já funcionando em 16 cidades. Então, cidades como Salvador, Maceió, Juiz de Fora. A gente também tem um serviço desse e também todos os veículos monitorados sempre. Quais são as cidades que você... De capitais, a gente tem Recife, a gente tem uma grande operação, Salvador, Maceió. Em algumas dessas cidades, a gente tem conseguido atuar muito próximo da prefeitura, o que também é um processo bem interessante. A gente tem, por exemplo, em Salvador... Se não houver uma parceria, é difícil de implantar. Muitas vezes a gente está direto com o empresário, né, de ônibus. Então, ele contrata o serviço e ele acaba disponibilizando essa informação para o passageiro dele. Isso é bom para o empresário também, né? Se você dá mais informação para a população, a sensação de qualidade para o usuário melhora bastante. Você saber o horário que você vai chegar num ponto, você não ter que ficar lá 10, 15, 20 minutos esperando, com risco de assalto, com chuva chegando, sol, isso melhora a qualidade muito, né? Só o fato de você dar a informação melhora bastante. Milton Rego, indústria do alumínio investe em tecnologia para poupar energia? Essa questão da energia é fundamental para a indústria do alumínio. A produção do alumínio metálico, que você utiliza a partir da bauxita e da alumina, é uma reação eletrointensiva, como é qualquer outro ferro-liga, como é o quartzo, como é o cloro, como é a amônia, praticamente toda a indústria petroquímica e a indústria de ferro-ligas são eletrointensivas, ou seja, para produzir o metal na forma que a gente utiliza, você precisa de uma quantidade grande de energia. Uma vez produzido,
Depois, no caso do alumínio, você pode reutilizá-lo indefinidamente. Então, você produz o alumínio uma vez e você, pela reciclagem, você utiliza o alumínio quantas vezes você puder. A estimativa é que, desde que o alumínio começou a ser utilizado, que isso nós estamos falando, o alumínio a utilização do alumínio como metal, apesar de ser um elemento muito comum aqui na crosta terrestre, mas é muito recente, veio do início do século passado, né? Dos anos, no início, um pouco antes da Primeira Guerra. E a estimativa que associações mundiais do alumínio fazem é que 70% do alumínio que foi produzido de lá para cá continua em uso. Então, você reutiliza constantemente o alumínio. Só que, para você fazer o alumínio a primeira vez, você precisa de bastante energia. Então, a busca de uma eficiência energética em todo o processo é fundamental para a indústria, para as indústrias eletrointensivas, especialmente para a indústria do alumínio. Então, nos últimos anos, nas últimas décadas, a indústria do alumínio aqui no Brasil fez grandes investimentos para diminuir a energia utilizada no processo da produção do metal. Quando você fala em reciclagem, né, vem à mente de todo mundo a latinha de refrigerante. Esse parece que a reciclagem se resume ali às latinhas todas, né? Mas em São Paulo isso acontece com eficiência, a reciclagem, não apenas nas latinhas de alumínio. A indústria da reciclagem na cidade de São Paulo funciona? Se é que eu posso colocar dessa forma. A indústria da reciclagem no estado de São Paulo, eu diria que na federação é o que mais funciona, melhor funciona. Melhor. Sobre reciclagem, é importante que a gente tenha em conta que não é pelo fato de que alguma coisa é reciclável que ela vai ser reciclada, né? Você precisa separar e reutilizar. Este é o grande problema da cidade de São Paulo. Essa é a grande questão. Então, por exemplo, no alumínio, por que a latinha do alumínio aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, é tão reciclada? A taxa de reciclagem do alumínio supera 97%. Vale dizer o seguinte, a cada 100 latas, 97 são recicladas. Porque é fácil a separação, né? Você tem toda uma cadeia de catadores e de sucateiros que vivem disso, né? Quando você pega outras utilizações do alumínio, por exemplo, a tampinha do iogurte que você toma, se você não separa aquele alumínio, aquela tampinha, se você coloca dentro do seu lixo, ele vai para o lixão. Ele não vai ser reciclado. Essa é uma preocupação que ninguém tem. Você está colocando um aspecto aí que você chamou a atenção agora para um fato que ninguém se preocupa. Guardar a tampinha de alumínio do iogurte. Tampinha do alumínio e todas as outras embalagens. Milton, tem mais embalagem? Não, praticamente todas as embalagens de alimento têm alumínio. Sim. Por exemplo, Tetra Pak tem alumínio, né? Aerosóis têm alumínio. Essa latinha de aerosol, ela é tão reciclada quanto as de cerveja e refrigerante? Porque o cara que bebe já se preocupa, né, do ponto de cidadão, a cidadania, já vou separar aqui. Deveria fazer a mesma coisa com um aerosol. Com um tubo de aerosol, porque é exatamente a mesma coisa. Que tomam-se mais cerveja do que usam-se aerosol, né? Mas é uma questão de conscientização. As pessoas bebe-se mais do que se perfuma, né? Mas as pessoas não têm essa conscientização de que é o mesmo produto. Não tem. Só para você ter uma ideia, do total de alumínio utilizado no Brasil, cerca de 35% é reciclado. Quando você vai para a lata, 98% é reciclado. Então, a diferença, né? Agora, para aumentar, se você vai para a Europa, que é uma sociedade onde essa parte de sustentabilidade e reciclagem está bem mais desenvolvida, nós chegamos em 50%, em 55%. Por quê? Lá você tem uma cultura de separação. E não só a cultura de separação, porque você tem
você tem que separar, você tem que ter toda a logística, né, que tem que ter as cidades. Né? Sim. Porque na hora que se você separa e depois junta, não adianta nada. E o alumínio na indústria automobilística no Brasil? O alumínio na indústria automobilística do Brasil, ele está crescendo bastante, como está crescendo na indústria automobilística do mundo inteiro. Né? A indústria automobilística tem objetivos de eficiência energética na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, com o Inovar Alto. Esses objetivos de eficiência energética, basicamente, significa que você, nos seus veículos, vai ter que consumir menos combustível para rodar cada vez mais quilômetros. Essa redução de consumo, você tem várias alternativas. Né? Você tem, por exemplo, você ter propulsores, motores mais eficientes. Você tem alternativa de ter conjuntos de motor, transmissão e eixos mais eficientes. E você tem uma alternativa que é que o resultado é muito mais rápido, que diminui o peso do carro. Né? Então, no mundo inteiro, o que está sendo o mais rápido, o que dá melhor resultado, é você diminuir o peso do carro. Então, o que está acontecendo é que o alumínio está substituindo o aço em vários componentes. Né? Primeiro era só em motores, né? Primeiro era só na parte de cima dos motores, nos cabeçotes, agora é o motor inteiro, depois são... Já existe o motor todo, o bloco todo de alumínio? Claro. As novas famílias de motores, 1.0, agora, que foram implementados no Brasil, são todos completamente de alumínio. Porque a ideia que se tem quando se fala de motor de alumínio é apenas uma parte dele, como era. Não, agora é o bloco todo, não apenas a... Sim, o bloco todo, carcaças de transmissão, carcaças de eixos. Cada vez mais tem o alumínio, porque quando você substitui o aço pelo alumínio, você ganha 2/3 do peso do aço. Né? No Brasil, quando se fala em alumínio, só se imagina a cozinha, as panelas da cozinha. Ainda é assim. As panelas são, né? Tem não, outros, o conceito. Não, você sabe que cada vez mais essa percepção... Também. Essa percepção, mas, por exemplo, a construção civil utiliza muito alumínio, né? Uhum. Toda a parte atualmente, praticamente todas as construções, toda a parte de estrutura de janela é de alumínio. Sim. E agora, aqui em São Paulo, toda a parte de fachadas, todas as fachadas de vidro que você vê nos novos arranha-céus aqui em São Paulo, tudo é alumínio que segura o vidro. Então, existe uma estrutura de alumínio e o vidro colado. Os serralheiros já se dedicam mais ao alumínio? Sim, bastante. Transportes também, né? Metrô, trens. Zancopé. Pois não. Há quem diga que a indústria do alumínio é subsidiada pelo governo. Saberia dizer se essas grandes indústrias de alumínio são doadoras de governos? Doadoras de governo? Aqui porque está na notícia que a indústria do alumínio é subsidiada pelo governo. Eu imagino que... Seria uma contrapartida de doação? Não, eu imagino que essa discussão, pode ser, eu imagino que seja isso, que é a respeito do custo da energia elétrica para a indústria de alumínio. Que nós estamos falando de alumínio na geração de energia, né? Eu imagino que seja isso. Se for isso... Não deixa de ser um incentivo, né? Não, o que eu posso dizer é o seguinte. No mundo inteiro, o formato, o projeto da indústria do alumínio, então não estou me referindo ao Brasil, mas me refiro aos Estados Unidos, a Canadá, Austrália, Rússia, Europa, Noruega, China. Você sempre tem projetos de produção de alumínio com projetos de geração de energia. Isso aí é no mundo inteiro. Porque isso aí estava relacionado, há algum tempo atrás, com quem faz o projeto da produção de alumínio, ter a garantia que não faltaria energia. Tá? Então, quando foi feito isso, aqui no Brasil, na década de 70, até na década de 80, várias empresas elas fizeram projetos de geração de energia, ou seja, uma hidrelétrica ou várias hidrelétricas, normalmente associadas com outras empresas, e parte da geração dessa energia foi dedicada para a produção do alumínio.
Então, daí, quando teve toda uma discussão no Brasil sobre a questão de modicidade tarifária, ou seja, de diminuir a tarifa para o domicílio, né, que começou agora mais em 2013, nos últimos governos, começou uma discussão de que a indústria, não só a indústria do alumínio, mas toda a indústria eletrointensiva, teria algum tipo de benefício na produção de energia. E, então, isso aí tem duas questões. Uma é voltar para quando foram feitos todos esses projetos, né, que você prevê autogeração. Isso é uma coisa que acontece em todos os países. Você tem parte da energia gerada para utilizar numa indústria que consome muita energia. E daí você tem a grande questão, que é uma questão, eu acho que transcende o alumínio, que é quanto que deveria custar a energia para o setor industrial. Porque energia é um insumo estratégico para o setor industrial. E aqui no Brasil foram feitas algumas decisões onde a energia do setor industrial foi cada vez ficando mais cara. É por isso, por exemplo, que você teve uma discussão grande com a Chesf, agora, né, que é um polo petroquímico, que estava na possibilidade de fechar. E você tem uma discussão sobre quanto que deve custar essa energia. O Brasil é um dos países que mais cobra a energia para o setor industrial. E o resultado disso é que o alumínio da produção da bauxita está diminuindo no Brasil desde os anos 2000. Hoje o Brasil produz 800 mil toneladas de alumínio, já produz 1.600.000. Ok. Por conta do custo de energia. Professor Isaías, amanhã é dia do Rio Paraíba do Sul? Pois Tem motivo para comemorar? Temos, ele ainda é mora em Jacareí. Ele é responsável, basicamente, das 39 cidades do Vale do Paraíba, no lado de São Paulo, apenas 4 não dependem do Rio Paraíba para o consumo de água. Tem sistemas próprios, ou por cisterna, ou por outras pequenas bacias que acabam alimentando o Rio Paraíba. Mas ele é fundamental, sobretudo, para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é o grande consumidor da água do Rio Paraíba do Sul. O Rio de Janeiro ainda não trata esgoto como São Paulo trata. As grandes cidades do Vale do Paraíba, São Paulo, já está chegando a perto de 100% do esgoto tratado. São José dos Campos, Taubaté. Também no litoral nós vamos alcançar esse percentual em breve de 100%. E resta, portanto, esse grande desafio nacional, que é o Rio de Janeiro acabar com essa dependência da água do Rio Paraíba. Por que a grita tão grande? Porque o sistema Cantareira foi interligado com Jundiaí e Piracicaba e deveria ter sido interligado também com o Rio Paraíba, mas aí esse projeto foi jogado fora porque entrou um outro partido, o partido jogou fora esse projeto. Por que essa grita tão grande? Não jogou não e vai sair, já está em construção. Faz tempo não, que jogaram fora. É uma das prioridades. Não jogaram fora e guardaram naquela gaveta a última do arquivo do Estado. Existe arquivo quase morto. Existe um rio pequeno que nasce em Guarulhos e alimenta o Rio Paraíba do Sul, que é Jaguari. Existem 2, um lá mais na região de Bragança e esse pequeno. Esse pequeno tem uma pequena represa em Jacareí. A interligação com a bacia aqui do Cantareira vai ser por intermédio desta barragenzinha do Jaguari. O excedente é que ela vai para o Paraíba. Agora, o que é mais importante nisso, essa discussão? Nós falamos bastante de energia. Por exemplo, São Paulo não sabe de onde está vindo a energia que está consumindo. A nossa região do Vale do Paraíba não sabe de onde está vindo. Se é do Tietê, se é do Itaipu, porque há já uma integração nacional. Né? Por que a água vai ser cada rio no seu quintal? Não pode ser um tema municipal. É um tema que deve ser tratado entre bacias. E a integração entre as bacias, para hora uma se alimentar da água da outra, hora uma servir a outra, porque também a estiagem é sazonal, depende de outros fatores. Então, essa integração de todas as bacias no estado de São Paulo, que é um projeto do nosso governador Geraldo Alckmin, é fundamental. Vai ter grita, vai ter chiadeira, vai. Mas na hora que a água do São Lourenço,
que é uma quantidade infinitamente superior, estiver abastecendo o Vale do Paraíba, aí o Vale do Paraíba diz, graças a Deus, que tem água aqui vindo lá do Vale do Ribeira. Sim. É mais longe do que o que já tem aqui, professor. Mas vai acontecer. Tem alguma coisa específica? Amanhã é o dia do Rio Paraíba do Sul, né? Tem alguma coisa específica? Teve domingo, o Comitê das Águas da cidade fez um ato simbólico importante, fazendo a limpeza de resíduos sólidos que estavam no rio, vasos sanitários, sim, peças de veículos, 1,5 tonelada de resíduos sólidos num trecho pequeno dentro da cidade de Jacareí. Só ali em Jacareí? Só entre uma ponte e a outra. Nossa. Para ver que quanto? O rio, 1,5 tonelada. O rio é mais maltratado pela população do que pelas questões climáticas. Sim, sim. A gente não tem ainda essa conscientização da importância do rio para a vida da cidade. E em Jacareí ele passa à margem da cidade, não tem integração cultural, recreativa, ele está passando, a gente só tira a água dele e quando essa água começa a faltar, a gente percebe que ele existe. Então, essa semana é importante para essa conscientização. Por exemplo, aqui foi ótimo, eu não sabia que aquela tampinha do iogurte era de alumínio. Eu jogava fora porque, para mim, aquilo é papelão, né? Mas é alumínio, vamos tomar cuidado. Como também o pessoal da TI atirou no que viu e acertou no que não viu. Agora, vereador, é possível verificar o custo real do transporte. Porque o que não era fixo era a quilometragem de cada veículo, o tempo em um percurso e outro. Controlando tudo isso, o resto é mão de obra, insumos, né, petróleo. Agora você vai saber exatamente se aquela planilha que a empresa fornece corresponde à realidade. Professor Isaías, espero que encontre tempo para vir se deslocar de Jacareí até o nosso Gente que Fala. Muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado, foi um privilégio para mim. Milton Rego, é muito bom tê-lo aqui no Gente que Fala e espero que tenhamos a oportunidade de reencontrá-lo. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Vereador Rodolfo Despachante. Queria agradecer. Que antes de encerrar o mandato, venha aqui. Se Deus quiser. Queria agradecer a oportunidade, o nosso âncora Zancopé, e estamos lá à disposição da população. Eu deixei por último para que você repita amanhã o dia sem carro. Acho que amanhã é importante, então vamos fazer força para deixar o carro em casa. Você Acho deixa que é seu carro em difícil. Eu casa? vou deixar meu carro em casa, amanhã não vou andar de eles? carro. Todos não, mas o carrinho ali vai ficar. Acho que dá para fazer isso num dia. A importância desse dia mundial sem carro. Ele é um dia mundial, então a ideia é mostrar para todo mundo. Existem várias maneiras de se deslocar na cidade, bicicleta. No Brasil ônibus, é recente, no Brasil a adoção No Brasil é alguma coisa de alguns anos para cá, uma adoção mais recente. É pouco tempo. Mas acho que isso no mundo já vem desde 1970, é uma coisa mais antiga já. Então a ideia é a gente forçar isso, mostrar para todo mundo que é possível. Dá para a gente fazer isso e tem ferramenta que ajuda, né? Então, não espera chegar o próximo dia para vir anunciar aqui, não. Não, a gente volta antes. Muito obrigado. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia, sem carro. Grátis, até lá.